A paz do Senhor, mais um dia no nosso devocional, para buscarmos o que o Senhor tem a falar aos nossos corações, a buscar a presença do Senhor, porque é o que melhor nós podemos fazer, irmãos, é buscar pela presença, não pelas bênçãos, mas pela presença do Senhor. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos 127, a partir do capítulo 1. Salmos 127, a partir do versículo 1, que diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a ele os seus amados enquanto dorme. Essa palavra, ela quer trazer para mim e para você a dependência no Senhor. Total dependência. E às vezes, é tão difícil a gente viver para depender das bênçãos, da promessa, do mover, do cuidado, da provisão de Deus. Porque por muitas das vezes, irmãos, a gente não consegue esperar. E a gente se fadiga, A gente quer trabalhar, quer correr atrás, quer fazer, quer acontecer. Mas se todo esse trabalho que você está fazendo, o Senhor não estiver edificando, de nada adianta. Se toda a dificuldade que você está passando, e às vezes, o cansaço, a palavra do Senhor diz, mesmo aqui, a partir do versículo 2, assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos amados quando dormem. Então, às vezes a gente se fadiga tanto, não sei se você já passou por essa situação, de às vezes você está trabalhando em um lugar que aquele dinheiro ele nunca rende. Você já passou por isso? Aquele dinheiro parece que ele entra de um jeito, mas ele já sai assim, num piscar de olhos. Não espera nem alguns minutos ficar na sua conta. Você já passou por isso? Pois é chamado pão de dores. Porque às vezes você acorda de madrugada, você dorme tarde, você não tem tempo para nada, você às vezes nem dorme. Porque não dá tempo, porque você tem que fazer, tem que resolver, é tanta coisa que você tem que fazer porque você acha que é com a força do seu braço que você vai conseguir resolver. E não é. E às vezes a gente quer tanto trabalhar para Deus, não é verdade? A gente quer trabalhar para Deus. Mas a gente está com um foco tão grande em nós que nós não estamos trabalhando para Deus. Nós estamos trabalhando para nós. Você já viu aquela pessoa que tudo ela faz na igreja? Ela está na cantina, ela está no Ministério Louvor, ela está no Ministério das Mulheres, ela está no Ministério de Intercessão, ela é 1001 utilidades dentro da igreja. Será que ela está trabalhando para Deus ou está trabalhando para ela? Porque muitas dessas pessoas, irmãos, elas querem trabalhar para elas para que o pastor veja o que ela está fazendo, só para aparecer. E isso acontece muito. Uma vez eu vi uma pessoa numa igreja que ela não fazia nada na igreja, não fazia nada. Mas quando o pastor pediu para fazer alguma coisa, ela foi primeiro levantar. Porque ela só queria mostrar para o pastor que ela fazia alguma coisa, mas ela não fazia nada. Ela só queria aparecer. Aí eu pergunto para você, ela estava trabalhando para Deus ou trabalhando para ela? Então, é nessa proporção, aqui a gente já entrou na parte espiritual, da situação, porque às vezes a gente se cansa tanto trabalhando para nós e achando que a gente está trabalhando para Deus. Ou nós trabalhamos para Deus e Deus espera a gente se cansar, ou Deus trabalha se você souber esperar. É difícil, irmãos?
É como eu falei, a gente se fadiga tanto, né, trabalhando e preciso resolver, porque meu sonho é esse, eu quero fazer, e eu vou fazer isso, eu vou pensar o que eu posso fazer, e eu vou trabalhar mais, e Deus só está falando assim, é só ele esperar um bocadinho. Se ele esperar em mim, vai chegar o que ele tanto deseja. Mas a gente não tem, né, essa paciência. Porque, irmãos, quando a gente fala assim, Senhor, eu dependo do Senhor. Irmãos, dependência é igual criança de colo. Ela depende totalmente do pai e da mãe. Porque se um pai, uma mãe, uma avó, uma tia não cuidar, ela morre. Porque ela não consegue fazer nada. Essa é a dependência de Deus. Quando a gente fala em depender de Deus, é abrir mão das situações que a gente pode fazer. Mas se você fizer desse jeitinho, que é raro, tá? Mas se você fizer desse jeitinho, você vai chegar onde você quer muito mais rápido. Cortar caminho, fazer atalhos, não tem? Então, isso aí é tudo certo do Satanás. Ele só quer frustrar você para você chegar lá e também não conseguir. É só isso que ele quer. Ou às vezes você vai até conseguir. Pode até que você consiga. Só que isso vai te trazer tanto arrependimento, uma consequência tão ruim, que você vai se arrepender de ter feito desse jeito. Porque você não soube esperar. Porque esperar em Deus não é fácil. Quem fala comigo que esperar em Deus é fácil é mentira. Não é. Esperar em Deus é muito difícil. Esperar em Deus é deitar nos braços do Senhor e falar, Senhor, eu decido esperar. Mas esperar em Deus não significa também ficar de braços cruzados. Tá? Eu estou falando buscar no Senhor qual a direção que você tem que fazer. Se ele falar assim, espere em mim, você fala, amém, Senhor. Derramo sobre o Senhor o que eu desejo e sei que o Senhor vai fazer. Aí é com o Senhor, já não é comigo mais, porque eu não posso fazer. O que eu podia fazer, eu já fiz, mas o Senhor está pedindo para eu esperar, então eu vou esperar. E a palavra do Senhor diz isso, né? Que aqueles que esperam no Senhor não se fadigam. Quem se fadiga somos nós que queremos resolver as coisas na força do nosso braço. Trabalhar para Deus, irmãos, não cansa. O que cansa é nós tentarmos resolver do nosso jeito. Quando você abre sua boca e fala assim, eu trabalho para Deus, é uma bênção. É muito maravilhoso, né? É a melhor coisa que a gente pode fazer na nossa vida. Mas quando a gente trabalha com a força do nosso braço, achando que a gente pode resolver alguma coisa, a gente se cansa e se fadiga. E às vezes, no cansaço, que Satanás rebenta com tudo. Eu não entendi, Eliane, o que você quis dizer com isso. Eu vou te explicar. Quando você está muito cansado, às vezes pode vir uma oferta para você que você vai perder o que Deus já tinha para você. Quando a gente vai lá em Gênesis, que a gente lê a passagem da Bíblia sobre Esaú e Jacó, quando Esaú vendeu a primogenitura dele, ele estava descansado, ele estava sentado na sombra, descansando, com a mente tranquila. Tudo bem? Não. Ele tinha chegado da caça, cansado, imagina, cansado, suado, com fome. E foi ali que Jacó entrou. Ele estava cozinhando, Jacó estava cozinhando. E ele pediu, um prato de lentilha. E Jacó foi e falou, eu te dou um prato de lentilha se você me der a sua primogenitura. Então, às vezes, é no cansaço que Satanás te vence. Aí o Senhor fala comigo, com você assim, descansa. E você quer se cansar. Você quer correr atrás. Você quer resolver na força do seu braço. Quando nós estamos descansados, nós temos condições de pensar. Quando nós estamos descansados, é isso aqui eu estou falando para você na presença do Senhor, tá? Quando estamos descansados no Senhor, como Ele nos mandou, Satanás não nos engana.
Ele não compra a nossa salvação com um prato de lentilha. Ele não compra a nossa salvação com um carro. Ele não compra a nossa salvação com uma casa. Ele não compra a nossa salvação com, às vezes, o emprego que eu tanto almejo. Porque quem faz essa barganha, esse jogo de troca é Satanás. Deus, ele te dá tudo de graça. Ele te dá tudo por amor. Por amor. Nós recebemos um favor de Deus imerecido. Nós temos sobre nós graça. Nós temos sobre nós misericórdia que nós não pagamos. E o Senhor não nos cobra sobre isso. Mas Satanás cobra. Tudo que você, se acaso, né, você pedir algo a Satanás, ele vai te dar. Vai porque ele é enganador e ele quer destruir sua vida. Mas ele vai cobrar algo de você. Você já ouviu falar que existem pessoas que, quando vão fazer pacto com Satanás, tem que fazer pacto de sangue? Pois é. Ficam aprisionadas a ele. E é assim que ele faz. Mas você sabe quando que ele consegue fazer isso? Quando a pessoa está cansada. Cansada da vida, cansada do casamento, cansada do emprego, cansada da família, cansada das coisas não darem certo. É sempre desse jeito. Aí ele vem. E ele vem com a bandeja. Eu te dou. Gente, se a gente parar para pensar, Satanás ofereceu a Jesus. Você acha que eu e você, meros mortais, porque Jesus era Deus, ele tinha total entendimento de quem era Satanás. Satanás sabia quem era ele. Agora eu pergunto para você, você acha que Satanás não vai oferecer uma bandeja para você? Claro que vai. Só que Deus oferece para você um banquete que é interminável. Aí decide você a querer. Ou comer a bandeja, ou você querer comer o banquete. Mas se você estiver cansado, você vai comer o banquete. A bandeja. Porque Satanás, ele vai chegar para você às vezes como chegou com Esaú. Esaú com fome, e você às vezes vai estar com fome, e ele vai falar, eu tenho uma bandeja, pode comer. Se me adorares, te darei tudo isso aqui. É assim que Satanás faz. Só que quando ele fez isso com Jesus, Jesus estava no Espírito. Jesus sabia quem era Satanás e sabia quem era ele. E não vem com coisa dizendo que Satanás é burro e não sabe da Bíblia, não, porque ele sabe mais da Bíblia que eu e você. Então ele pode te enganar na Bíblia, tá? Ele pode te enganar numa passagem da Bíblia que nem você nunca leu. E você vai falar, é verdade, está na Bíblia. Mas você já examinou? Você já pediu ao Senhor se é a direção, se é Ele que está falando? Porque quando é Deus que está falando, a gente não tem dúvida, tá? Porque Deus não é um Deus de dúvida. Deus é um Deus que traz confirmação. Se no teu coração você está sentindo dúvida, meu filho, sai fora. Porque Satanás está reinando. Mas se você pedir ao Senhor e no seu coração está tendo fé, certeza e uma confirmação, Deus está no negócio. Mas se está com dúvida, sai fora. Que é assim que Satanás faz. E foi assim que ele fez com Esaú. Foi na hora do desespero de Esaú que Satanás veio e entrou. E pessoas cansadas, elas negociam valores. Se você estiver forte no Senhor, você não olha nem para pensar o que Satanás está falando com você. Irmãos, quando eu falo Satanás, são pessoas usadas por ele, tá? Pessoas usadas por ele. E há muitas pessoas usadas por ele. Mas Viviane, foi uma pessoa da igreja que falou comigo. E daí? Você está achando que Satanás não está dentro da igreja? Levanta um culto de libertação lá, vê se ele não está lá dentro. Tá? Irmão, Satanás antes ele tinha medo de entrar nessa igreja.
Medo. Porque os crentes eram fervorosos, eram crentes que não negociavam valores, não negociavam a sua salvação, não negociavam a verdade. Hoje, o povo está brincando com as coisas de Deus, que eu me pergunto, meu Deus, por coisas muito menores lá atrás, lá no Antigo Testamento, o Senhor acabou com tudo. Agora imagina como que está agora, o povo brincando. Irmãos, eu penso assim, tá? Brinca com o que você quiser, mas não brinca com as coisas de Deus, não. Eu vou brincar com Satanás, é problema seu. Você pode brincar com ele, sabe por quê? Porque debaixo da ira de Satanás, Deus te tira. Mas debaixo da ira de Deus não tem quem te tira, não, tá? Ninguém. Ai daquele que ficar debaixo da ira de Deus. Ai daquele. E irmãos, quando a gente vê isso na Bíblia, significa dor. Então, a gente precisa começar a entender e não negociar quem é Cristo na nossa vida. Quem verdadeiramente nós somos. Se você ainda não se achou em Deus, está no momento de você se converter. Está no momento de você conhecer quem é Jesus. Porque quando a gente conhece quem é Deus, irmãos, a nossa identidade é revelada. Sim. Para com a hipocrisia. Porque como eu ouvi esses dias uma pessoa falando, porque como que vou adorar esse Deus que destruiu todo mundo lá atrás, que fez uma arca para acabar com toda a população. Ele é Deus. Ele faz o que ele quiser. Comigo, com você, com quem ele quiser. Sabe por quê? Porque nós somos dele. Mas irmã Viane, eu conheço uma pessoa que ela não é crente. Ela continua sendo criatura. Quem criou ela foi Deus. Porque, irmãos, preste atenção. Você tem condições de chegar para Deus o dia que Deus falar assim, você vai morrer hoje. Você vai falar assim, não, hoje eu não morro não. Hoje? Não, eu posso morrer amanhã. Mas daqui 1 mês, 5 anos, mas hoje eu não morro. Você pode isso? Pode nada. Quando Deus falar assim, acabou o fôlego de vida, morreu. Então, é de quem a sua vida? Minha vida, minhas regras. Para de ser mentirosa. Mentiroso. Você tem que, nem você acredita nisso. Porque não é assim. Deus tem um domínio e controle sobre tudo e sobre todos. Querendo você, gostando você ou não. Mas essa é a verdade. A gente só tem domínio em algo que a gente pode resolver. Por exemplo, você tem um filho. Seu filho fez uma bagunça. Você pode chamar a atenção dele? Pode. Você pode botar de castigo? Pode. Você pode proibir ele de usar celular? Pode. Está sob sua mão. Você pode fazer. Mas se Deus falar assim, vou te matar, hoje é o último dia da sua vida, você vai dizer assim, não, eu não morro? Com que força que você faz isso? Nenhuma. Porque a sua vida está diretamente nas mãos dele. É dele. Então ele pode fazer o que ele quiser. Nós é que precisamos tomar postura diante dele. E é muito melhor servir a ele. Quantas pessoas a gente vê servindo a Satanás e sendo enganadas, sendo chicoteadas, sendo humilhadas, e estão achando que estão por cima da carne seca. Porque eu sou o cara, porque não mexe comigo, porque faz nada. Se Deus não permitir, não faz. É assim. Só que tem uma questão. Cuidado para você não se cansar demais. E você acabar trocando a sua salvação por um prato de lentilha. Porque você quer muito esse negócio aí. Muito. Você está desesperado para resolver esse problema aí. E você está a ponto de fazer qualquer negócio. Até mesmo perder a sua salvação. Não faz isso não. Jesus pagou a minha salvação e a sua com alto preço. Quando alguém falar para você assim, você não vale nada, você fala assim, valo sim. E eu valo tanto que eu não tenho preço, porque eu fui pago com preço de sangue. Jesus morreu por mim, para que hoje eu tivesse vida,
para que quando eu morresse, eu não veja a morte, mas que eu viva eternamente com Ele. Mas às vezes você está negociando isso por coisas que são passageiras, por coisas que vão acabar. Não faça isso. Coloque na sua cabeça, porque você vai começar a olhar as coisas que Deus tem para a sua vida diferente. Pessoas cansadas negociam valores. Não negocie. Quando você estiver querendo ficar ansioso ou aflito por algo que você deseja, derrame diante do Senhor. Irmãos, todos nós temos sonhos, correto? Correto? Todos nós. Só que uma vez eu comecei a entender que eu precisava entregar os meus sonhos para Deus. Entregar. E eu cheguei diante de Deus e falei: Senhor, eu sonho com isso, eu sonho com isso, eu sonho com isso. Meu sonho. Só que a partir de hoje, eu não quero mais. Eu quero entregar para o Senhor. Porque na palavra do Senhor nos diz que os sonhos deles são maiores do que os nossos. Então eu decidi viver os sonhos de Deus. E eu parei de me fadigar. Parei de ficar igual uma maluca, correndo, desesperada pelo que eu queria. E Deus falando: tá correndo igual uma doida, por que é? Porque não é desse jeito. Eu tenho algo tão maior para ela. Mas ela tá correndo e achando que é na força do braço dela. E vai quebrar a cara. Porque é assim que Deus faz. Eu tô falando de mim, tá, irmão? E é assim que Deus faz. Quando você descansa, como diz a palavra do Senhor, quando você entende que Ele nos dá quando a gente está dormindo, nosso descansar é sobrenatural. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. É isso que o Senhor está falando comigo, com você nessa manhã. E você precisa entender isso, para que você não se fadigue, você não coma pão das dores, que você entenda que quando você está dormindo, Deus está trabalhando a seu favor, está cuidando da sua família. Basta só, Deus só quer uma coisa sua, só uma: intimidade. Procura Ele, conversa com Ele. Você sabia que Deus é um Pai que Ele está perto de nós e Ele está querendo conversar com a gente? É, conversar, sentar, te mostrar o caminho que você deve seguir, o que você deve fazer. Deus é esse Pai. E a gente está igual um maluco, né? É porque eu tenho que acordar cedo, que eu durmo 4 horas por dia. E Deus está falando: vai chegar a lugar nenhum, só vai se fadigar. Irmãos, depender de Deus é assim, ó. Quem tem filho pequeno, ou tem neto, né, ou tem sobrinho pequeno, você entra dentro de uma piscina, a piscina está com água mais ou menos até o seu peito, assim. Aí você vira, isso eu estou falando para homem e para mulher, tá? Aí vamos supor que, né, vamos falar filho aqui, mas vocês entenderam, né, que é uma criança. Aí uma criança de 2, 3 anos, assim, você fala assim, você está dentro da piscina, aí você fala assim: pula! Você acha que a criança vai ficar assim: será que eu pulo? Eu não sei, eu acho que não vai me segurar, não. Você acha que a criança vai fazer isso? Não vai nada. A criança vai pular, irmão. Quando você piscar, ela já pulou. Porque ela confia em você. Isso é descansar em Deus. É você ver o Senhor e falar: Senhor, eu me lanço sobre o Senhor. Eu lanço sobre o Senhor minha ansiedade, preocupação, as minhas angústias, os meus medos, as tristezas. Eu lanço tudo sobre o Senhor e eu quero descansar em Ti. Isso é descansar no Senhor. Amém? Que você decida hoje descansar em Deus. E entenda: pessoas cansadas negociam valores. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por essa rica palavra que o Senhor nos deu nessa manhã.
Pai, graças eu te dou, porque tu és maravilhoso, tu és tremendo, tu és lindo. Nós te amamos, nós adoramos e exaltamos o teu nome, Pai. Pai, que através desta palavra nós sejamos edificados e fortalecidos no Senhor. Que nós vivamos essa dependência em Ti, porque nós precisamos largar a força do nosso braço para viver em Tua dependência. Viver os Teus sonhos, fazer a Tua vontade, em nome de Jesus, Pai. Nos ensine, nos fortaleça. Traga ao coração dos meus irmãos o desejo, Pai, de lançar sobre o Senhor toda ansiedade, toda preocupação, todo medo, toda angústia, tudo que os fadigam, Pai, que eles lancem sobre o Senhor e que eles decidam hoje a descansar nos teus braços, a descansar no Senhor e a confiar que o Senhor é fiel com aqueles que o buscam. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor tenha falado com você, que se essa palavra te edificou, que você compartilhe com outras pessoas, que as pessoas também sejam edificadas, porque esse é o nosso chamado, irmãos. Que nós possamos, através da nossa vida, sermos abençoador na vida de outras pessoas. E abençoar, irmãos, não é só dar dinheiro, não. Abençoar é você apresentar Jesus para ela, é apresentar a palavra de Deus, porque às vezes as pessoas até já entregaram a vida para Jesus, mas ainda não conhecem a palavra viva que Deus tem para a vida delas. Amém? Deus te abençoe.